Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Gostaria que as circunstâncias e a forma como a gente se encontrasse hoje fosse completamente diferente da que está ocorrendo, mas como a gente tem que lidar com a realidade, com o que a gente tem, essa aula online, digamos assim, essas aulas virtuais vão ser a oportunidade da gente conhecer um pouco dessa disciplina que é literatura, com a qual eu, Lisiane, vou trabalhar com vocês. E eu pretendo, então, disponibilizar essas aulas de 15 em 15 dias na segunda-feira, igual nós teríamos no nosso cronograma. Então, num primeiro momento, eu tô fazendo essa aula que já mandei para vocês, a aula de literatura 1, e eu decidi fazer ela porque acho que vai faltar para vocês se vocês tiverem só o PDF. É preciso uma explicação, que seria muito melhor pessoalmente, mas vamos seguir dessa maneira. Para começar, eu gostaria que vocês pensassem como eram as aulas de literatura, se vocês tiveram literatura durante o ensino médio, principalmente. O que vocês entendem por literatura? O que vocês entendem por uma aula de literatura? E o que seria a literatura? Porque os primeiros tópicos da nossa aula vão ser justamente o que é literatura e qual é o potencial dela na nossa vida. E para que serve a literatura e por que a gente está aqui estudando literatura. E o que significa estudar literatura, né? Então, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês a matriz de referência do Enem, que mostra o que o Enem cobra das linguagens, códigos e suas tecnologias, e em que eu vou tentar agregar para vocês de conhecimento para que vocês possam fazer uma boa prova de literatura, uma boa prova de linguagens, onde terão questões específicas, praticamente, de literatura. É claro que há uma mistura muito bem feita entre os conteúdos literatura, redação, língua portuguesa e todas as outras disciplinas, artes, enfim, elas se conectam no Enem. Mas tem algumas coisas específicas que a gente trabalha e que eu vou tentar trazer de conhecimento para vocês sobre literatura. Então, assim, é importante que a gente primeiro veja o que o Enem pede para nós, para que a gente compreenda, para aplicar na prova do Enem. Então, algumas competências dessas que eu vou mostrar são mais específicas para o que a gente trabalha na literatura, tá? Então, esse primeiro vai falar sobre as tecnologias de informação e de comunicação. A gente não lida tanto com isso, as questões da linguagem vão ficar mais para a língua portuguesa. Na competência 2, que a gente tem conhecer e usar estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações. Então, vai tratar especificamente da língua estrangeira que vocês vão estudar. A competência de área 3, que é sobre linguagem corporal. Então, tem muito mais a ver com o que o Enem cobra de educação física e corpo mesmo, essa movimentação. E o que isso significa, né? Compreender a arte, que é na competência 4. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador de organização do mundo e da própria identidade.
Aqui começa a ficar mais evidente o papel da arte, e a literatura é uma arte, a arte da escrita. Então, já adiantando que a gente vai falar sobre o conceito de literatura, a gente tem aqui essa arte específica que é da escrita, mas que faz as mesmas coisas, ou muito parecida, né, com o que a competência da área 4 nos pede. Que é, então, compreender como que a arte organiza o mundo, em que estamos inseridos na arte. E aí tem ali a habilidade 12, né? H12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho de produção dos artistas em seus meios culturais. Então, pode ser que aqui fale especificamente de artes plásticas, pintura, escultura, por exemplo. Mas a gente também pode considerar a escrita aqui. A competência 4 ainda, a habilidade 13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferenças culturais, padrões de beleza e preconceito. Então, aqui é uma das coisas que a arte faz. A arte analisa a cultura, e a cultura é composta pela arte também. Cultura é muito amplo, né? Cultura é tudo que a gente, como povo, produz. A habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, assim, são muitas pessoas produzindo arte, são muitas pessoas escrevendo literatura. Então, cada uma delas, em seus diferentes momentos históricos, em seus diferentes aspectos culturais, étnicos. Então, dependendo de onde que veio, quem é essa pessoa, onde que ela nasceu, como que ela se porta no mundo, como que ela é vista no mundo, isso tudo influencia na produção artística desse ser humano. E aí a competência 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos. Então, aqui fala específico de texto, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Então, aqui fala especificamente do que nós teremos na aula de literatura. Em que a gente vai focar? O que eu espero que a gente faça nessas aulas, tá? Habilidade 15, então. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Aquilo que eu estava falando da arte na competência 4 é a mesma coisa, só que aplicado especificamente para a literatura, que é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar os textos literários, depois de entender o que seria esse texto literário, em que momento que foi produzido. Então, tem um aspecto histórico, aquilo está posicionado numa linha do tempo específica. Socialmente, então, quem esse sujeito que produz literatura é, e politicamente falando também, porque nós somos seres políticos. Tudo que a gente faz na nossa vida é político. Isso que fique bem explícito desde o princípio. Então, habilidades 16. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Aí aqui a gente vai ver com o decorrer das aulas que determinados textos são produzidos em determinados momentos históricos porque vão sendo criados padrões, vão sendo criadas normas, digamos assim, que as pessoas vão seguindo e que as pessoas vão reproduzindo e repetindo de alguma maneira. Então, em alguns momentos, e a história e a literatura vão categorizando esses momentos, vão existir os períodos literários. Mais para frente a gente vai ver cada um deles, porque cada um deles é uma maneira de organizar
tudo que o ser humano produz de literatura desde que a gente tem conhecimento dessas obras, dessas escritas, digamos assim. H17, então, habilidade 17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. O que seria isso? É conseguir ver no texto literário, independente de quando ele foi escrito, sobre o que estamos falando. E aí a gente tem o que na literatura é universalidade. Se um texto é bom, se um texto permanece na história da literatura, ou seja, se um texto de 1000 anos continua sendo lido e continua fazendo sentido para a gente como seres humanos, significa que ele está fazendo parte permanente do patrimônio literário nacional. Então, é justamente esse patrimônio literário nacional que a gente vai tentar abordar, que a gente vai tentar conhecer da forma mais detalhada possível, para que se reconheça quem a gente é, quem somos, qual é a nossa identidade, que fala na competência 4, por exemplo, e de que forma o mundo se organiza a partir dessas leituras de mundo que podem ser ficcionais, porque a literatura não é aquilo que se chama de verdade, né? Absoluta, no sentido mais específico da palavra verdade. Vamos seguindo, então. Na competência 6, vai falar dos sistemas simbólicos. Então, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Aí vai falar especificamente sobre os gêneros de linguagem, sobre os gêneros textuais, que são a estrutura, a forma como os textos são apresentados, como que a gente escreve cada tipo de texto. Então, a gente vai reconhecendo que existem muitas maneiras de se escrever um texto, dependendo da informação que se quer passar, dependendo da sensação que se quer passar, dependendo do que se está pretendendo. Outra questão dessa competência que a gente vai ver também, que são as funções da linguagem predominantes nos textos, em cada situação específica. Então, um texto tem sua intenção, um texto tem sua mensagem, um texto tem sua interlocução, quem é que tá lendo, quem é que tá escrevendo, o que se quer passar com isso. Tudo isso a gente vai abordar nas nossas aulas, para que vocês tenham o conhecimento necessário para realizar essas habilidades todas, né? Então, na habilidade 20, reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. O que seria esse patrimônio linguístico, então? Tudo que a gente produz na linguagem, certo? Faz parte da nossa construção de identidade e de memória nacional. Então, a gente está falando sobre o Brasil, sobre quem nós somos. E é importante que a gente pense nisso porque a literatura vai justamente percorrer esse caminho de tentar descobrir, de tentar compreender quem é o ser brasileiro na literatura e na produção literária de maneira geral, né? Competência número 7. Confrontar opiniões, pontos de vista sobre diferentes linguagens e suas manifestações. Então, tudo isso vai se fazer mais na interpretação de texto proposta pela língua portuguesa. Compreender e usar a língua portuguesa lá na competência 8. E a competência 9, entender as tecnologias de comunicação e informação. Finalmente, a gente tem como competências mais específicas que a gente vai trabalhar são a competência número 4, 5 e 6.
principalmente a competência 5, que fala do texto literário especificamente. Bem, e pensando então em abarcar todas essas competências, a gente vai começar pelo começo. Para começar, eu tenho um cartoon aqui que mostra essa imagem. Eu adoraria estar com vocês, a gente discutir essa imagem, vocês me dizerem o que ela significa para além dessas alternativas. Mas o cartoon, então, que teve numa prova de Enem, faz uma crítica social. Aí tem o enunciado. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa o quê? A. Opressão das minorias sociais. B. Carência de recursos tecnológicos. C. Falta de liberdade de expressão. D. Defesa de qualificação profissional. Ou E. Reação ao controle do pensamento coletivo. Vou dar uns 5 segundos. Tic-toc, 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 tic-toc. Em aula, e se a gente tivesse uma interação, eu gostaria de saber de vocês mais do que só A, B, C, D ou E. Gostaria de entender o que vocês veem nessa imagem e quem seríamos nessa figura. Nós seríamos esses seres com a manivela que vão andando todos para o mesmo lado, ou nós seríamos o sujeito que vai contra a corrente? E aí a gente já tem o entendimento de que a letra E, reação ao controle do pensamento coletivo, é a nossa resposta correta. De alguma forma, a literatura se posiciona dessa maneira, como esse bonequinho que está na contramão, na contracultura, contra o controle do pensamento coletivo. Por quê? Porque a literatura é aquilo que a gente chama de não-verdade, é aquilo que pode nos mostrar mundos completamente diferentes do que a gente tem em conhecimento na nossa realidade, no nosso fato, no que a gente enxerga de mundo. A literatura possibilita, então, essa reação, possibilita recontar muitas coisas, possibilita que a gente repense, pense diferente do que o mundo nos mostra, do que nos aparece do mundo, do que nos mostram de mundo. Então, para além disso tudo, a gente tem que começar a pensar a literatura como um conceito. O que seria, qual é o significado da literatura? O que é a literatura? A literatura é um conjunto de livros? Mas espera aí, será que um livro que está parado lá na estante é realmente literatura? Não, gente. Livros na estante, livros parados na biblioteca não são literatura. A literatura só existe e a literatura só vai existir quando houver, e aí tá ali por último nos tópicos, sistema literário. O que significa isso? Significa que tem 3 elementos principais na literatura, que são a pessoa que escreve, o livro, a obra, e a pessoa que lê. Então, um livro sem uma pessoa que lê esse livro não é nada, é papel, é letra, porque não há o que a gente chama de literatura, não há um sistema literário. Então, a literatura ela só vai existir quando alguém lê. E a importância de se ler literatura é justamente abrir a nossa mente para múltiplas possibilidades, para um mundo completamente novo. E se os mundos são possíveis de se criar na literatura, na ficção, talvez a gente acredite que mundos novos sejam possíveis de criar
na nossa vida real. Outra questão, que mais que é literatura? A arte da palavra. Então, não basta só escrever qualquer coisa. Tem que ser um objeto estético que tá ali, texto como objeto estético. Por quê? Porque é uma obra de arte. Não é qualquer texto. Não é um texto que a gente escreve, por exemplo, para a redação do Enem. É um texto que a gente lê, que a gente reflete sobre o mundo, que a gente se emociona e que a gente vê, por exemplo, desvios da norma linguística da língua portuguesa, do que a gente aprende como certo e errado. Primeiro, vamos deixar explícito, não há certo e errado na língua portuguesa. Existem desvios, às vezes a gente tem uma norma que nos pede determinadas coisas e a gente deve seguir essas normas, certo? Principalmente num texto, redação, Enem e não sei o quê. Isso é evidente. A gente escreve, nós aqui sabemos todos ler e escrever, então tudo que a gente escreve, nada está errado, certo? Se eu compreendo a mensagem de vocês, está certo. Então, o que a gente pode ver nos textos são desvios da norma ou de alguma norma. E a literatura, sendo um objeto estético, algo que se manipula muito mais livremente do que um texto teórico, um texto de história ou história como disciplina, né? Ele pode se desviar da norma. E o que isso pode causar? Aquilo que a gente chama de efeito de estranhamento, que nos causa dentro de nós, né? O que é isso? Não tô entendendo como que se faz isso, como que chegou até esse pensamento. E esse como que se chegou ao pensamento é justamente a parte subjetiva do texto literário, que é justamente compreender mais do que a camada superficial do mundo e tentar compreender o pensamento humano, tentar compreender as nossas emoções, tentar compreender mais do que a superfície da nossa consciência. E sim fazer uma pesquisa de quem nós somos, assim, e poder criar livremente em cima disso. E aí, como origem da literatura, a gente tem dois filósofos, que são Platão e Aristóteles. Vocês vão conhecer mais eles dois na filosofia, provavelmente. E o Platão tinha uma visão muito negativa da literatura, porque ele considerava que o texto ele precisava ser verdadeiro. Então, seria muito ligado à religião, aquilo que é fixo. E a filosofia, que como origem da palavra, né, philos, sofia, amor ao conhecimento. Então, tem muita relação o que se faz na filosofia com o que se faz na literatura, com suas diferenças evidentes. Para Platão, como a literatura seria uma cópia da vida real e a vida real seria uma cópia de um mundo idealizado, então a literatura seria a cópia da cópia e não teria tanto valor. Ao contrário de Aristóteles, que pensou a literatura como uma forma de se questionar o mundo. E aí a gente entra com o que a literatura tem de muito valoroso, de muito importante, que é aquilo que a gente viu no cartoon, que é o potencial transgressor da literatura. Na literatura se tem liberdade. Na literatura se tem liberdade de dizer, mas mais do que isso, se tem liberdade de criar mundos impossíveis ou muito possíveis na vida real, mas que
até se acessar esses mundos, muita coisa precisaria acontecer. Então, se transgride ideias, se transgride realidades, se transgride. E a literatura teve sua origem também como explicação, e as explicações viriam dos mitos. Mito são aquelas histórias geralmente contadas através de seres superiores, seres celestiais, enfim, esses seres que não são seres humanos comuns, né? Que causam uma modificação, causam uma origem, criam algo no universo. Então, nós temos o mito da criação do mundo, e aí cada religião vai ter a sua. Nós temos, por exemplo, o mito da criação da humanidade no cristianismo, e assim vai. Nós temos os mitos que servem como explicação para o que a gente tem na vida real. E os mitos podem ser considerados mentiras, podem ser consideradas ficções. Então, aparece como uma explicação, mas é uma explicação mítica. Então, faz parte da literatura. E a literatura tem esse papel, porque muita gente baseia a sua vida, suas existências, em mitos, por exemplo, que fazem parte da literatura. Então, dessa primeira parte, tá? Eu gostaria que vocês compreendessem que a literatura só existe, então, se alguém lê a literatura. E é por isso que é tão importante que depois desse blá blá blá, que eu explique pra vocês o que é literatura, a gente vá ler alguma coisa pra entender por que é tão importante a gente estar em contato com a literatura. Outra questão, então. Literatura e representação. O que seria representação, né? É o que se representa no sentido de o que nós vemos e o que está exposto ali. Então, assim, a literatura, o texto escrito, tem as suas características. Assim como, por exemplo, a música, assim como as outras demais obras de arte têm as suas especificidades. Enquanto a literatura tem... Enquanto a música tem som, ritmo, timbre, a pintura tem cor, textura, forma, luz, a literatura tem a função da linguagem, o gênero literário, de que forma que se coloca as palavras no papel. Tem formas, estruturas muito específicas. E a literatura faz o que, então, em torno da representação? Faz uma representação da vida humana e de todas as suas demais possibilidades. Aquilo que eu estava falando no começo, de a gente fazer com que um mundo novo exista dentro de um texto literário, dentro de uma ficção. Então, mundos são possíveis em cada um desses textos. E, portanto, é diferente em cada época, porque cada ser humano que existiu no planeta Terra e que existe no planeta Terra tem uma vida completamente diferente e que vai mudando e mudando conforme o tempo passa, conforme a vida evolui, conforme o planeta muda. Então, muitas são as questões internas do ser humano que permanecem iguais desde o início da humanidade até o fim dos tempos. Não sabemos quando será, mas provavelmente chegará. Mas muita coisa muda. Então, pode mudar a forma como esse texto é apresentado, como que se escreve, quais são as palavras que se usam, quais são os temas principais sobre o que esses seres humanos precisam debater, quais são as angústias. Cada tempo tem a sua angústia, certo? Mas alguns temas permanecem para toda a vida e toda existência perpassam alguns temas. E a gente vai ver esses temas. Hoje, que eu tô trazendo para vocês algo mais geral, nós vamos ver em alguns textos, alguns temas, mas que a gente vai
ao longo das aulas, reconhecendo cada um desses temas em diferentes períodos literários. Então, dependendo da época do Brasil, porque a gente vai falar sobre a literatura brasileira, sobre o que autoras e autores brasileiros criaram desde o início da literatura brasileira até hoje, é muito diferente, mas alguns temas permanecem. Importante a gente pensar que a música também é poesia. E a gente vai ver algumas poesias agora para compreender que trazem uma mensagem, representam pessoas e são trabalhos artísticos. Música não é só poesia, porque tem a melodia, tem o som, tudo que envolve ela, mas é também poesia. É um texto que pode nos tocar, que a gente pode ler e fazer uma reflexão em cima dele, por exemplo. E ele vai representar de alguma forma o nosso mundo também. E eu trago para vocês um poema do Bertolt Brecht, alemão. Então, reparem qual ano que ele nasceu, 1898. Faz muito tempo, mas de que forma esse texto conversa com a gente hoje? Vou ler para vocês, vocês vão ler aí em casa e a gente vai pensar um pouquinho esse texto e a época em que ele foi criado. Infelizmente, eu peço que vocês reflitam sobre esse texto enquanto eu tô lendo ele para vocês e a gente não vai poder trocar essa ideia. Então, eu vou dar algumas interpretações, mas eu gostaria que vocês tentassem pensar esse texto por vocês e, se quiserem, como toda aula, vocês podem e eu adoraria se vocês me dessem retornos. Então, enquanto eu tô lendo, talvez, ou vocês já leram, sei lá, façam algumas anotações. O que é isso? Que texto é esse? O que ele quer dizer, né? O que ele nos diz. Então, o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto... Desculpa. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço de feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, reparem, o analfabeto político foi escrito... Esse texto foi escrito em 1931. Eu não sei vocês, mas eu diria que ele pode ter sido escrito ontem. Porque explica todos os questionamentos que a gente tem ainda hoje sobre quem nós somos, qual é a nossa posição no mundo, o que a gente tem de dever na sociedade, quais são as nossas atitudes que alteram o mundo onde a gente vive. Qual é o nosso papel nisso tudo? Então, o Bertolt Brecht faz esse poema descrevendo o analfabetismo político, que é esse desconhecimento, justamente, sobre a política, sobre o que significa ser político. Ser político porque nós, seres comuns, somos políticos. E em que altera a nossa vida esse desconhecimento completo de que se a gente não ouvir, não falar e não participar dos acontecimentos, a gente vai ter a vida que escolherem que a gente tenha. Então, se a gente não reconhece que o custo de vida, por exemplo, que o preço de feijão, peixe, farinha, enfim, dependem de decisões políticas, e mais do que isso,
que essas decisões políticas não são despropositadas, elas não são sem propósito, elas não são por desconhecimento. Sabe-se muito bem quem vai sofrer para pagar, quem vai poder comprar feijão e farinha e pagar o aluguel, ou quem vai conseguir só pagar o aluguel, ou quem não vai ter nem aluguel, nem dinheiro para aluguel, nem para peixe, nem para farinha, nem para nada. Então, tudo isso, todos esses conhecimentos estão colocados aqui. E o o Bertolt Brecht faz justamente toda essa reflexão nesse poema. Então, ele, além de apontar os erros do analfabetismo político, aponta também qual é o resultado do analfabetismo político, e isso sem fazer uma responsabilização, digamos assim, só de quem é analfabeto político, só do ser comum, né, do cidadão comum. E sim de quem decide politicamente no mundo, quem decide politicamente sobre as pessoas que fazem determinados resultados ocorrerem. Quando se fala de imbecilidade ou da ignorância política, é justamente para demonstrar que o resultado da nossa ignorância é a gente ter políticas escolhidas que não favoreçam a sociedade, que não favoreçam, por exemplo, as mulheres, que não favoreçam as crianças e que favoreçam uma classe específica, que são os políticos, que são as pessoas que detêm o poder, que detêm, geralmente, no capitalismo, que detém dinheiro. Então, quem é valorizado e quem tem as suas necessidades acolhidas são os pilantras, são os corruptos, são os lacaios. É curioso fazer isso, porque acredito que seria bem mais legal se nós estivéssemos juntos fazendo essa discussão. Mas vamos lidar com a realidade que nós temos hoje. Eu trago outro poema, um pouquinho mais atual, na escrita, digamos assim, mas não importa se foi escrito ontem ou há 50 anos, ele segue atual. É um texto da Wisława Szymborska. Ela é da Polônia. Nasceu em 1923 e faleceu em 2012. Se chama Filhos da Época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, dias e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz... O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Vários apolíticos também são políticos, e no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Bom, suspiro, porque esse texto acho que traz muita informação pra gente e nos confirma algumas coisas do texto anterior. Nos confirma porque nos traz a responsabilidade. Porque se nós somos o que a Wisława
coloca desde o princípio, filhos da época, e a época é política, então todas as nossas ações são políticas, que é justamente o que o Bertolt nos traz. Querendo ou não querendo. E aí a Wisława vai trazendo informações que vão nos completando o pensamento, nos construindo essa ideia que ela quer passar. Se os genes, quem nós somos internamente, o DNA é político, é porque quem nós somos, quem nós parecemos, de onde a gente veio, qual é a nossa ascendência, os nossos pais, as nossas mães, o nosso país de origem, tudo isso faz diferença na forma como nós somos tratadas, na forma como nós somos enxergadas, na forma como nós estaremos no mundo. Então, tudo que a gente fala ou não fala vão afetar politicamente o mundo. Então, todos os nossos atos são políticos. E aí ela coloca versos apolíticos também são políticos. Por quê? Porque às vezes se fala que a literatura, por exemplo, precisaria ser neutra, né? Ou alguma coisa no mundo precisaria ser neutra. E nada é neutro. Ninguém é neutro. Nós somos seres humanos e seres humanos se posicionam de alguma forma todos os dias, todos os momentos da nossa vida. A gente aqui está se posicionando de uma maneira. Então, nada parte de uma apolítica ou de um despropósito. Nada é à toa. E aí, quando ela fala que não precisa nem mesmo ser gente, pode ser petróleo ou pode ser animal, né? Porque todas as nossas relações com o planeta Terra, elas são escolhas específicas, elas são escolhas pensadas politicamente para se acontecer alguma coisa com determinadas partes da sociedade. E ela faz uma ironia sobre em qual mesa será que se deve arbitrar, ou seja, comandar a vida de alguém. Muita discussão se a mesa vai ser redonda ou quadrada. O que importa mesmo seria, tem gente que tem o poder de comandar a nossa vida sem que a gente tenha o poder de reclamar isso. Ou quando nos dão esse poder, ou quando a gente acha que conquistou esse poder, de que forma que nós estamos nos posicionando. Por quê? Enquanto se pensa em qual mesa que vai ser discutida a vida ou a morte de determinadas pessoas, e isso acontece o tempo todo, e inclusive nesse momento histórico que a gente está vivendo, se está discutindo quem é que vai poder ser atendido, quem é que vai conseguir sobreviver e quem não vai. E quem a gente se importa de estar vivendo e quem que a gente não importa que morra. Isso tudo tá aqui, foi escrito no século passado, provavelmente 1990, por aí, mas faz sentido hoje e vai continuar fazendo sentido provavelmente por muitos anos na história da literatura. Porque enquanto isso, a vida acontece. Morre-se gente, morre-se pessoas. Falei morre-se gente, morre-se pessoas, mas morre-se gente, morrem-se animais e a vida vai acontecendo. Então, os dois textos, eu acredito que eles se complementem e fazem justamente essas reflexões sobre a vida. E aí vocês notem, são textos, são poesias, porque eles estão escritos em verso. Isso a gente vai discutir agora mais pra frente. Que nos trazem tanta informação e tantos pensamentos, e a gente poderia discorrer, pensar, refletir, escrever, pesquisar mais sobre cada um desses aspectos, de que forma que o mundo se organiza, quais são os efeitos dessa organização de mundo para cada um dos seres humanos, e assim vai. Então, é importante para a gente pensar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, que mundo que a gente quer e para onde que a gente caminha através desse pensamento de mundo que a gente...
Então, eu falei de Aristóteles lá no início. E ele vai lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Então, há alguns anos, né? Vocês imaginem. Ele falou sobre literatura e escreveu sobre literatura. Fez diversas reflexões, teorias sobre o que seria tudo isso. E a gente baseia esses estudos dos gêneros literários em um livro específico que ele escreve, que a gente tem acesso, que é o Poética, que é lá do século IV antes de Cristo. E alguns aspectos que ele vai falar são, por exemplo, da literatura como imitação. Então, a literatura, ela imita, ela reproduz, ela inventa em cima do mundo real. E aí, aquilo que eu falei sobre a literatura não ser verdade, ela não é verdade, ela não é verdadeira. Mas dentro dela, ela precisa ter uma verdade. Que é o que o Aristóteles... que é o que o Aristóteles chama de verossimilhança. Que é o quê? Verossimilhança. É a semelhança com a verdade, é o que parece verdade. Então, dentro de um texto, a gente tem um mundo criado. E dentro desse mundo criado, existem regras. Assim como existem regras no mundo real, digamos assim, que a gente vive, existem regras no mundo ficcional. Portanto, se eu estabeleço que existe gravidade numa história, aquilo que faz com que os objetos vão em direção ao chão, que as coisas vão se direcionando ao chão, se eu jogo um objeto, então, e eu disser que esse objeto começou a voar, eu vou estar quebrando com a verossimilhança. Então, o que aconteceu com esse mundo? Ele tem que ter uma explicação. Os objetos podem voar na literatura, mas eu preciso estabelecer que isso é uma possibilidade, eu preciso estabelecer que isso é uma verdade. Se um objeto que cair e não tiver nenhuma explicação numa literatura, numa ficção em que os objetos caem quando deveriam cair, com gravidade, vai falhar na verossimilhança. Então, esse é um aspecto que na literatura a gente tem, que é o efeito de verdade dentro daquele texto. E aí ele vai falar sobre 3 gêneros literários principais, que são épico, lírico e dramático. São a partir dessas formas que vão se escrever muitos textos da literatura, e cada um deles vão ter suas características, e através de cada um deles vai nos trazer reflexões específicas. Todos os textos vão ter seu narrador, seu contexto, seu tempo, espaço, seus personagens. Isso tudo a depender das escolhas artísticas dessa escritora ou escritor que estiver produzindo literatura. Então, começando pelos gêneros literários. Épico ou narrativo. No texto épico ou narrativo, nesse gênero épico ou narrativo, o texto vai responder algumas questões, que é quem fala, narrador, sobre o que é o enredo, quando vai ter um tempo definido, qual é o espaço onde que acontece e o porquê, que é o conflito, qual é a questão desse texto. E vai ser em prosa. Então, a gente falou de poesia, eu mostrei 2 poesias para vocês. A poesia é escrita em versos, então é diferente da prosa. E a prosa, parecida com textos que a gente escreve, né? Vão ser formados por frases, conjuntos de frases formam parágrafos. Então, prosa, parágrafos. E esses textos, então, épicos, narrativos, eles vão fazer uma trajetória. Lá no princípio da literatura, então, quando Aristóteles está estudando o gênero épico, ele vai lidar com textos de heróis.
textos que fazem o percurso de heróis por algum objetivo. Esses heróis, nesses 3 exemplos que eu trago, que é a Odisseia, Eneida e os Lusíadas, são homens, obviamente. A gente tem essa limitação, essas características específicas do início da literatura, né? E vai contar a trajetória desses heróis cheio de conflitos, cheios de problemas, cheios de questões a se resolver. Então, a gente tem na Odisseia, por exemplo, que é atribuído a Homero, ou seja, não se sabe bem se foi Homero que escreveu, porque antigamente as pessoas contavam as histórias mais do que escreviam as histórias. E aí tem relação com o próximo gênero que a gente vai ver. Na Odisseia, por exemplo, ele conta a história de Ulisses. E aí Ulisses passa por uma odisseia. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessas expressões assim. Nossa, que odisseia, porque é muito difícil, porque passa por mares, passa por sereias, passa por ciclopes, passa por monstros e navio e não sei o que, passa por tanta coisa para chegar no ponto específico que é retornar à sua casa, rever a sua amada depois de uma guerra. Eneida de Virgílio também é a mesma coisa. Nesse sentido, a gente tem um exemplo grego e um latino. Roma e Grécia, né? E como exemplo português, que é um pouco mais próximo da gente, nós temos Os Lusíadas, 1572, do Luís Vaz de Camões. Camões é um escritor português muito reconhecido, importante na literatura mundial, que também conta a história desse ser português. E aí se constrói uma identidade. Todos esses textos, eles são importantes porque eles constroem identidades nacionais. Porque se constrói a imagem de um herói e esse herói representa a força dessa identidade nacional, desses seres, dessas terras. Então, eles fazem todo um percurso porque eles são fortes, porque eles são corajosos, porque eles são heróis. E aí, atualmente, não se escreve mais esse tipo de texto, pelo menos temos poucos exemplos de textos que seguem essas estruturas do gênero épico-narrativo, como Aristóteles falava. E aí, como formas atuais, nós temos romance, novela, conto ou crônica, que é justamente em prosa, vai contar essas histórias em que tem narrador, enredo, tempo, espaço, conflito. Certo? O gênero lírico, então. O gênero lírico se chama dessa maneira porque antigamente, lá na época do Aristóteles, as pessoas declamavam os poemas tocando uma lira, um instrumento belíssimo que fazia aquele som delicioso. E as pessoas iam declamando os poemas. E aí se aproxima muito com a música. Por isso que lá no começo eu falei literatura, música é literatura. Porque essa origem, ela esteve muito próxima. Se declamava poemas com acompanhamento da lira. Então, musicadamente, digamos assim, e fazia-se essas criações artísticas que eram lírico ou não. Por quê? Lírico seria essa parte mais emocional, tocar no emocional dos seres. Mas nem sempre a poesia vai ser lírica. Ela pode ser sobre outros assuntos, como os que a gente viu anteriormente. Eles não tratavam do emocional, né? Tratavam mais de questões sociopolíticas do ser humano. Quem escreve o texto poético, assim, qualquer texto, né? Não vai ser o autor ou a autora. Quem escreve são ou o narrador ou, na poesia, o eu lírico. Por quem escreve, não quero dizer que não existe. Existe o autor, né? A autora, a autoria, o ser humano que escreve. Mas naquele texto, quem fala
não é o autor ou a autora, e sim o narrador, né? Nos textos em prosa. E na poesia, o eu lírico, como a gente chama. Então, é o eu lírico que fala na poesia. Aí, como eu tinha falado sobre a prosa ser composta por frases, essas frases, então, na poesia se chamam versos. Um conjunto de versos forma estrofes. E antigamente, então, principalmente, enfim, quando se escrevia poesia muito tempo atrás, assim, pouco se escreve poesia dessa maneira agora, mas, enfim, se mediam as sílabas. Então, existe uma métrica. Cada verso era contado. Pode ser decassílabo, que tem 10 sílabas. Pode ser uma redondilha, maior ou menor. Pode ser 12 versos, 12 sílabas na redondilha. Isso já não ocorre mais. A gente já não tem mais essa forma, essa estrutura tão fixa, né? Que poderia até limitar os temas, poderia limitar a escrita. Como a gente viu ali, os poemas, eles não têm rima, não seguem formas e estruturas fixas, como se tinha antigamente. E uma questão que se fala muito na poesia são os sonetos. É um tipo específico de poesia em que se tem uma estrutura fixa. E no Enem se pede, se usa esses termos, né? Soneto, eu lírico. Acredito que seja importante a gente reconhecer isso também, esses termos, a forma de se tratar o texto. E o soneto, ele, como tem uma forma fixa, ele é composto por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Vou mostrar um exemplo. E antes, eu gostaria só de fazer um complemento sobre poesia ou poema. O tempo todo eu falo de poesia, né? E o conceito, digamos assim, a explicação entre uma e outra são diferentes. Porque uma vai falar sobre a forma e outra sobre o efeito que causa. Então, o poema seria qualquer composição em versos e a poesia seria aquela composição em versos que provoca efeito na gente. Como eu tô tratando como nomes iguais, equivalentes, enfim, acho que não faz tanta diferença. A questão é textos em versos. E poesia ou poema, eu acredito que, ou até mesmo prosa, que não é em versos, todas geram efeito de sentido. Tudo vai fazer com que a gente reflita, repense a nossa vida. Aí eu vou trazer um exemplo, que é o soneto de Camões. Camões é o Luís Vaz de Camões, que eu citei os Lusíadas anteriormente. E a gente tem aqui um soneto, que vai ter aquela estrutura fixa. Vou ler para vocês, espero que vocês fiquem de olhos fechados pensando um pouco nesse texto e o que ele diz para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bonito, né? Não sei se para vocês isso acontece, mas quando eu presto atenção nesses textos que eu li para vocês, eu sinto a emoção, sabe? De esses seres humanos estarem
produzindo textos há muitos, muitos, muitos anos que dizem aquilo que a gente sente também. Que se a gente parar para meditar, para pensar, a gente tem dentro de nós todas essas sensações, né? E que algum artista expressou isso em palavras. Então, eu adoraria saber, gostaria de perguntar para vocês, olhando para cada uma e cada um, e saber assim, vocês escrevem, como que é? Vocês chegam em casa, vocês têm algum diário? Não sei. E aí fica aí a reflexão, porque nós estamos no mundo e a gente tá deixando nossos registros aqui, nós estamos deixando os nossos passos, né? Então, nós fazemos parte da história, nós fazemos parte da literatura, nós somos história, literatura, arte. Enfim, nas ciências humanas a gente consegue compreender o nosso papel mesmo, quem a gente é na humanidade. E nós, como seres humanos, vivos nesse momento do planeta Terra, estamos fazendo diferença. Então, registrem os seus pensamentos. Façam como Camões, façam como a Wisława, façam como Bertold. Registrem, se registrem na história. E aí brinquem com a literatura também. Então, terminando essa aula, quem sabe vocês escrevam alguns versos e me mostrem depois. Espero que possa inspirar de alguma maneira. Então, como último gênero literário que a gente vai ter a partir de Aristóteles, a gente tem o drama. E o drama é o quê? O teatro. Tinham algumas regras específicas em todos esses gêneros literários que o Aristóteles descreve. E aí vocês podem até se perguntar, mas por que ver algo que foi feito há tanto tempo agora? Porque de alguma maneira as formas se repetem. Então é por isso que a gente vê o que Aristóteles falou hoje. Porque hoje ainda é importante isso, porque hoje a gente ainda repete as mesmas formas. Porque por mais inovação que se faça, algumas coisas permanecem. Então lá no teatro de Aristóteles, que Aristóteles descrevia, a gente tem uma encenação. E essa encenação tinha como duração 1 dia. E existiam 3 formas específicas de se fazer uma encenação, um teatro, fazer o drama. Podia ser comédia, tragédia ou farsa. Então, nós temos uma mesma estrutura, que é um texto para ser encenado. Então, vai descrever qual é o cenário, quantas pessoas tem, quem são essas pessoas, qual é a imagem que tem atrás, assim, no sentido de cenário mesmo, né? Se tá dia, se tá noite, o que tem, enfim. Existem muitas informações nesse texto, porque se constrói o texto também com essas informações. E o motivo, né? Sobre o que se trata cada uma dessas encenações, cada um desses dramas. Aí o Aristóteles separou, então, em 3 formas: comédia, tragédia e farsa. A comédia, então, vai falar do que ele descreve como seres inferiores e vai causar riso. A tragédia vai tratar sobre seres superiores e vai nos causar a catarse, que é esse alívio no final. Os seres superiores, como eles são superiores, eles passam por dificuldades, mas que vão elevar eles a um outro nível, fazer com que eles cheguem a um ponto de alívio, de realização. E a farsa, que usa caricaturas, então vai ser muito mais crítico. Por quê? Porque vai se pensar algumas camadas da sociedade de forma a criticar elas. E aí se faz a caricatura, né? A gente não fala especificamente como essas pessoas são, mas sim o que elas representam, enfim. E
e nos traz a possibilidade de criticar. Então, como exemplo, eu digo o Édipo Rei, que é uma tragédia de Sófocles, então que vai ser escrita também muito antes de Cristo, lá na Grécia, que é um teatro que vai falar, inclusive, a gente tem mais conhecimento sobre o Édipo por causa do complexo de Édipo. Quem não conhece, na psicologia tem complexo de Édipo, que seria Freud, como psicanalista lá na época dele, né, fez essa teorização sobre um apego à figura materna do menino pela menina e da menina pelo... Desculpa, do menino pela mãe e da menina pelo pai. Porque Édipo foi um herói, digamos, na tragédia, nessa ficção, que teve uma previsão feita por um vidente, digamos, que dizia que ele iria matar o pai e a mãe dele. E aí os pais dele, que quando ouviram essa previsão, jogaram ele no rio. Aliás, Édipo é condenado à morte por causa dessa previsão de um oráculo de que ele iria matar a mãe e o pai dele. E aí o cara, a pessoa que teria a responsabilidade de matar esse bebê, então, já que ele faria isso, não o mata, joga ele num rio e ele é adotado, enfim. E ele acaba, no fim, matando seu pai e casando com a própria mãe em função de um monte de reviravoltas. E por isso que o Freud se inspirou nessa história. Porque diante de muitas reviravoltas, o que acontece é o que se esperava evitar. Então, é uma tragédia por causa disso, né? Porque tem essas reviravoltas, se trata de seres superiores porque são reis, são rainhas, são pessoas da nobreza, né? Que teriam um poder, enfim. Por isso, para finalizar, eu trago uma questão do Enem. Mas eu gostaria, antes de fazer uma retomada, assim, no sentido de pensar o que a gente... literatura, no que ela significa, e viu os gêneros literários. Esses gêneros literários vão nos servir para compreender as próximas coisas que a gente vai estudar. Porque se a gente tem o formato, digamos assim, logo depois a gente tem a forma, a gente tem como se escreve, quais são os mecanismos estéticos que a literatura usa e por aí vai, até a gente chegar numa compreensão do ser humano pela literatura, né? Que acho que a gente já construiu de alguma forma isso tudo aqui. Então, última uma questão. Trago aqui uma questão do Enem. Tem um texto e a pergunta. Vocês podem ler, mas eu vou ler também. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à representação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada por 1. Presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, ou seja, trama e enredo,
que é o conjunto dos atos dramáticos, maneira de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade do efeito, e segundo uma unidade composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que a ação se situa. 4. Pelo tema, ou seja, ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. E aí, considerando esse texto e analisando os elementos que constituem um efeito, um espetáculo teatral, a gente pode concluir o quê? A criação de um espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é passível sua concepção de forma coletiva. Bom, me confundi todo na leitura, mas estamos errados, porque não é sobre isso, né? B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e constituído pelo cenógrafo de modo ao tema da peça e do trabalho interpretativo dos autores. Sabemos que não. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como os contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens, entre outros. Não sei, talvez. D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro, até os dias atuais. Ou E. A iluminação e o som do espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Bem, como a gente lê o texto, a gente sabe tudo que compõe um teatro, tudo que não compõe. E o que tem aqui de verdade é a letra C. O texto cênico realmente pode se originar de qualquer gênero textual, contanto que sejam respeitadas as regras do drama, das falas, da encenação, da representação, de como que se dá essa atuação, essa encenação, como que se dá o espetáculo teatral. Bom, nós finalizamos por aqui a nossa primeira aula de literatura. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, entrem em contato, me mandem mensagem privada. Eu espero que esse ano seja produtivo para a gente, que nas próximas aulas eu consiga trazer mais conhecimentos para vocês e que vocês possam me dizer o que tem achado, o que tem pensado e como que tem sido esse momento para vocês. Beijão!